Boa noite, exploradores do abismo. Hoje exploraremos o vasto universo do horror cósmico e conheceremos uma figura misteriosa e poderosa que se destaca entre todas as outras. Seu nome é Nyarlathotep. Dentre o panteão de entidades cósmicas que povoam as obras de terror, Nyarlathotep se diferencia de maneira marcante. Este ser obscuro também é conhecido como o Caos Rastejante, uma força inquietante que vai além das páginas de uma história, se tornando uma presença aterrorizante que parece brincar com a lógica e a ordem natural da realidade. Vamos explorar suas diversas manifestações e poderes ocultos para desvendar a enigmática entidade que é Nyarlathotep no mundo do horror cósmico. Porém, nunca se esqueça de que nossa sociedade e frágil espécie humana só ainda existem porque somos um pequeno experimento nas mãos de Nyarlathotep. A natureza de Nyarlathotep é como uma sombra obscura que entra nos confins do horror cósmico. Diferente de muitas outras entidades, ele não se apresenta em uma forma estática ou previsível. Nyarlathotep é uma entidade metamórfica capaz de assumir inúmeras formas e identidades, desafiando qualquer tentativa de definição clara, uma vez que sua verdadeira intenção permanece envolta em um véu de mistério junto com sua verdadeira forma. Sua capacidade de se manifestar em várias formas, desde figuras humanas até abominações cósmicas, mostra seu desejo de manipular e testar a mente humana, explorando seus limites e fragilidades. Nyarlathotep pode adotar a aparência que melhor se adapta ao seu propósito sinistro, seja incitando curiosidade, medo ou mesmo simpatia. Essa habilidade de moldar sua forma e personalidade o torna o maior manipulador do horror cósmico, capaz de influenciar as mentes humanas de maneira sutil e penetrante. Nyarlathotep é conhecido tanto como o caçador das trevas, quanto como o mensageiro dos deuses antigos ou o caos rastejante. Esses títulos contraditórios refletem sua natureza estranha e obscura, alimentando o terror de que sua verdadeira motivação permanece além da compreensão humana. Sua habilidade de alterar a sua forma sugere uma busca incessante por caos e perturbação, à medida que ele manipula as forças do cosmo para atender aos seus próprios desejos obscuros. Nyarlathotep também se distingue por seu papel como mensageiro entre os reinos dos mortais e dos deuses. Suas mensagens são enigmáticas, deixando aqueles que a recebem em um estado de confusão e desespero. Essa comunicação perturbadora serve para difundir o medo e a ansiedade, reforçando ainda mais a percepção de Nyarlathotep como uma força insondável que desafia a razão humana. Em sua obscura natureza, Nyarlathotep permanece como um enigma aterrorizante, uma figura que transcende a definição e a compreensão. Sua habilidade de se adaptar, manipular e semear a inquietude o torna uma presença inesquecível no horror cósmico, lançando uma sombra permanente sobre qualquer um que se atreva a explorar os abismos do desconhecido. Nas mãos de Nyarlathotep, nossa espécie e sociedade não passam de ratinhos de laboratório em seu gigantesco laboratório de testes. A figura enigmática de Nyarlathotep exerce um estado estranho de fascínio sobre aqueles que se aventuram pelo horror cósmico. Apesar de sua natureza aterradora, ele consegue atrair seguidores e adoradores que se entregam à sua influência obscura. Estes cultos são formados por indivíduos que, de alguma maneira, foram seduzidos pela promessa de conhecimento proibido, poder cósmico ou simplesmente pela natureza irresistível do desconhecido.
Os seguidores de Nyarlathotep muitas vezes são levados a acreditar que ele é uma fonte de sabedoria oculta e revelações profundas que vão além da compreensão humana. Essa busca por conhecimento inalcançável os leva a adotar crenças e rituais que podem variar bastante, seja por meio de contos obscuros, rituais ou mesmo pela busca de contato direto com entidades e deuses. Esses cultos buscam desvendar os segredos do universo por trás das sombras de Nyarlathotep. O que torna a adoração de Nyarlathotep ainda mais perturbadora é a compreensão de que ele não é um deus benevolente, mas sim uma entidade que busca caos e desespero. Suas motivações obscuras são incompreensíveis para os seguidores, que muitas vezes são enganados por sua aparência ou induzidos a cumprir suas ordens por meio de manipulação mental. Essa relação ambígua entre Nyarlathotep e seus adoradores cria uma dinâmica de submissão, onde aqueles que se curvam a ele podem encontrar conhecimento proibido, mas também arriscam perder sua sanidade. A adoração de Nyarlathotep, portanto, é um testemunho sombrio da influência corrosiva que ele exerce sobre a mente humana. Seus cultos são guiados pela atração do desconhecido, mas também pelo medo e pela ânsia de poder. Nyarlathotep, com sua capacidade de se adaptar e seduzir, cria laços distorcidos com eles, que buscam compreender os segredos mais profundos do cosmo, mergulhando-os cada vez mais fundo em sua escuridão do abismo. Os poderes de Nyarlathotep são um testemunho de sua posição única e dominante dentro do horror cósmico. Sua influência é enorme, entrando nos cantos mais obscuros do universo. Enquanto outras entidades cósmicas podem ser mais distantes ou abstratas, Nyarlathotep age de maneira ativa e direta, manipulando a realidade e as mentes humanas com um propósito sinistro. Como já dito, e é claro, enfatizo, uma de suas habilidades mais marcantes é a capacidade de assumir muitas formas. Essa metamorfose lhe concede acesso a diferentes camadas da existência e o capacita a interagir com humanos em muitas e infinitas situações. Ele pode se apresentar como um ser humano comum, inspirando confiança e simpatia, ou como aberrações inomináveis, causando terror e desespero extremo. Essa flexibilidade ilimitada o torna um agente do caos formidável. Além disso, Nyarlathotep é capaz de manipular as mentes humanas de maneira profunda e penetrante, seja por meio de visões perturbadoras, sonhos ou mensagens enigmáticas. Ele é capaz de corroer a sanidade daqueles que entram em contato com sua influência. Sua capacidade de semear o caos mental amplia ainda mais seu domínio sobre o reino humano, tornando-o um catalisador para o desespero e a ansiedade. Porém, um dos seus maiores poderes é a sua capacidade de cruzar os véus entre os mundos, deslizando entre as rachaduras do tecido do espaço-tempo. Ele pode se mover entre diferentes planos de existência, entrando e saindo de dimensões que estão além da percepção humana. Essa mobilidade cósmica lhe confere um domínio sobre a realidade que é difícil de conceber, permitindo-lhe influenciar eventos e indivíduos em uma escala cósmica. Uma das manifestações mais intrigantes de seu poder é sua capacidade de adentrar o mundo dos sonhos. Nyarlathotep é capaz de penetrar nos cantos mais profundos e perturbadores dos sonhos humanos, explorando as mentes dos mortais enquanto eles repousam, podendo também adentrar em dimensões que estão dentro das mentes humanas, uma capacidade que poucos humanos no horror cósmico de Lovecraft conseguiram descobrir e explorar. E é claro, se quiserem conhecer mais sobre os seres antigos e obscuros que dominavam o mundo quando a Terra ainda era jovem, não deixem de conferir os livros abaixo na descrição do canal. Garanto que qualquer um deles irá ser extremamente satisfatório para todos vocês que adoram os seres obscuros que se escondem nas sombras. Nyarlathotep, conhecido por suas habilidades de assumir diversas formas e identidades, é frequentemente retratado por meio de uma variedade de avatares em diferentes contos e contextos dentro do mitos de Cthulhu.
Seus poderes são tão vastos que ele pode criar diversas representações de si mesmo. Porém, apenas 3 se destacam e são mais mencionados. Alguns dos avatares mais famosos de Nyarlathotep incluem: primeiro avatar, o Homem Obscuro. O Homem Obscuro é uma das representações mais icônicas e perturbadoras de Nyarlathotep. Este avatar é retratado como uma figura alta, magra e vestida de preto, com traços de rosto indefinido e uma aura de mistério que inspira temor e inquietação. O Homem Obscuro é um mensageiro sombrio e manipulador, muitas vezes agindo como um agente direto de Nyarlathotep na interação com os seres humanos. Sua aparência é aparentemente comum, mas ao mesmo tempo estranha e ameaçadora, lhe permite mover-se entre as pessoas sem atrair muita atenção, enquanto semeia discórdia e desespero. Esse avatar é conhecido por transmitir mensagens dos deuses, profecias ou comandos obscuros. Suas palavras são frequentemente cifradas e repletas de significados ocultos, deixando aqueles que o ouvem em um estado de confusão e ansiedade profunda. Segundo o avatar, o Faraó Negro. O Faraó Negro é uma das manifestações mais sinistras e opressivas de Nyarlathotep. Embora não seja tão amplamente explorado quanto alguns dos outros avatares, ele deixa uma impressão duradoura de terror e desespero. O Faraó Negro é descrito como um líder tirânico e maligno que governou uma antiga civilização humana, quando a humanidade ainda se arrastava nas antigas areias do deserto. Sua influência é associada a uma época de decadência, opressão e caos. Esse avatar personifica a crueldade desenfreada e a natureza corrupta do poder absoluto, retratando uma figura que subjuga a humanidade e a arrasta para a degradação do abismo. A relação do Faraó Negro com Nyarlathotep é frequentemente relacionada a uma conspiração para levar a humanidade à sua perdição. Ele é visto como um executor das vontades sombrias, agindo como um instrumento para disseminar o caos e a destruição. Sua presença é muitas vezes ligada a rituais obscuros e práticas místicas, que visam abrir portais para dimensões além da compreensão. O Faraó Negro personifica a ideia de uma figura autoritária e corrupta, que exerce controle absoluto sobre o destino de seus súditos, refletindo o pior lado da natureza humana. Terceiro avatar, o Assombro da Escuridão. No conto The Hunter of the Dark, o Assombro da Escuridão é descrito como uma figura não corpórea, uma presença sinistra, que habita a igreja abandonada de Federal Hill, em Providence. A entidade é associada a um artefato, o chamado trapezoedro brilhante, que atua como uma espécie de porta para sua presença sombria. O Assombro da Escuridão é caracterizado por sua influência corruptora e sua capacidade de assombrar as mentes humanas. Aqueles que entram em contato com o trapezoedro brilhante ou investigam seus segredos são gradualmente consumidos por sua presença, levando-os a cometer atos terríveis e caindo em um estado de obsessão paranoica. O Assombro da Escuridão personifica a ideia de uma força sobrenatural que transcende a compreensão humana. Sua presença evoca uma sensação de pavor e impotência diante das forças inomináveis que permeiam o universo. Nyarlathotep desafia a nossa lógica e mexe com a nossa mente, espalhando confusão e desespero para onde passa. Ao explorar seus poderes profundos, ocultos e sua forma horrenda, nos aventuramos no mundo sombrio do horror cósmico, sempre lembrando que, nas partes mais obscuras das histórias de horror cósmico, Nyarlathotep se destaca como um mensageiro aterrorizante do desconhecido e do abismo. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.